A graça e a paz do Senhor, meus amados, que Deus abençoe a todos. E vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus. Vamos ler duas passagens hoje, tá? Em Mateus, depois em Efésios. Mateus 10:16 diz assim: Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Tenham cuidado. E aí vão comigo para Efésios capítulo 6, queridos. Os primeiros 4 versos. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Até aqui, queridos, vamos orar. Senhor Jesus, eis aqui tua igreja que quer ouvir a tua voz. Viemos aprender de ti, viemos receber de ti, para que a nossa vida seja transformada direto do alto, no nosso interior. Produz a tua boa obra, Senhor. Conduz a cada um aqui a um caminhar, a um viver segundo a tua vontade, segundo a tua palavra. Ensina a tua noiva e nos abençoe com a tua presença. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Bom, nesse ensino, nessa sequência que nós temos tratado aqui, né, de que nesse mundo, porque estamos num mundo onde há o pecado, onde há o mal, um mundo que não é perfeito, pelo contrário, longe disso, nós não podemos viver, queridos, e é isso que Jesus nos ensina em Mateus 10, não podemos viver como pombas, como ovelhas somente. O servo de Cristo, o Filho de Deus, é chamado a ter uma natureza transformada, a ter uma natureza de ovelha, uma natureza mansa, uma natureza humilde, uma natureza pacífica, uma natureza de pomba. Mas, porque estamos num mundo mau, onde as pessoas vão nos tratar, muitas vezes de forma ruim, de forma ríspida, ou rebelde, ou de forma má para conosco, nós não podemos ser ovelhas e pombas o tempo todo. Jesus nos chama a ter a sabedoria da serpente, a astúcia da serpente, a prudência da serpente. Isso para com tudo. Se você for caminhar neste mundo de forma desatenta, de forma não precavida, não atenta, como Jesus diz, orem, se é para orar é porque temos questões a serem resolvidas, e vigiem. E você fica alerta, você vigia diante de situações perigosas, diante de situações onde o mal pode surgir a qualquer momento. Por isso que você vigia, por isso que você está atento. E essa é a prudência que Jesus quer que tenhamos. Temos a sabedoria da serpente para saber lidar com situações onde o mal vem até nós e nós precisamos lidar com ele. E hoje eu queria tratar sobre a questão de filhos. Aqueles que ainda não têm filhos, que bom, é ótimo aprender antes. Aqueles que já estão pilotando, né, o avião e têm que aprender durante o voo, vamos aprender um pouco as Escrituras. Aqueles que já têm filhos formados podem pegar o conhecimento e passar para frente para que outros possam instruir os seus filhos da melhor forma. Bom, queridos, primeira coisa que nós vemos forma clara na nossa geração, na atualidade, é que nós vivemos um problema seríssimo, que é a questão de como ensinar os filhos hoje, porque a sociedade hoje está tão aberta, tão livre, de uma forma exagerada, que as pessoas perderam a noção de como ensinar os filhos. Talvez por uma culpa, né, que carrega uma culpa de outras gerações, que eram gerações muito rígidas, muito rigorosas e às vezes até violentas com os filhos. A geração atual foi para o outro polo. Antes eram muito duros, agora foi para o outro polo. Estão sendo muito moles, flexíveis demais com os filhos. Estão deixando os filhos com a rédea muito solta, e isso está causando diversos males. E a nossa sociedade está virando uma fábrica de crianças, de pessoas que não respeitam, que não dão valor à autoridade, que não dão valor aos pais, não dão valor a professores, a policiais, a nada nem ninguém. Estão perdendo as estribeiras, estão perdendo o conceito de convívio.
por causa de uma educação em casa muito frouxa. Então, os pais, por causa, talvez, dessa questão de estar sendo combatido um rigor excessivo do passado, estão se transformando em pais e mães pombas, em pais e mães ovelhas, sem a prudência das serpentes. Estão criando os filhos soltos demais no pasto da vida. Isso muitas vezes estimulados por psicólogos, que dizem, não, você vai traumatizar a criança. Isso é verdade. Há os casos de trauma, mas quando há aquele excesso, aquele rigor excessivo que houve no passado em algumas situações. Todos nós fomos, a maioria da minha época, ou um pouco antes, foi criado debaixo de um rigor, de certa forma, grande. E eu, pelo menos, não tenho trauma algum. Então, essa questão de trauma é realmente a exceção e nos casos de muito excesso. Eu, pelo contrário, eu sou muito grato pela educação rígida que meus pais me deram para me colocar no rumo, porque eu, quando era muito jovem, assim, criança, né, eu era terrível. Eu dava um intervalo da sala de aula, eu pulava o muro da escola, ia para a casa dos amigos, voltava, era uma confusão. Imagine meus pais pensando que eu estava fora da escola, sabe-se lá onde, andando pela rua. Então, hoje, por causa disso, as pessoas foram para o outro polo, estão tratando as crianças de forma muito solta. As crianças fazem o que querem, fazem o que gostam. Não sei se vocês receberam no WhatsApp um vídeo recente, muito triste, de um policial filmando uma semi-adolescente, uma pré-adolescente, que havia esfaqueado o motorista do ônibus. Esfaqueado o motorista do ônibus. Eu não sei qual foi a causa, né? Não sei se o motorista também falou alguma gracinha para ela, mas veja só, era uma moça de 12 anos carregando uma faca e esfaqueou o motorista. E o que todos nós pensamos diante disso é, isso não vai acontecer na minha família. E por que não? Quem sabe a mãe daquela pré-adolescente fosse uma evangélica, fosse uma cristã, tivesse dando uma boa educação. A gente não sabe. A gente pensa, não, mas Deus vai guardar. Sim, a gente ora e a gente clama por isso. E Deus promete que vai estar olhando pelos nossos, mas há uma responsabilidade de nós, pais e mães, em fazer a nossa parte. Existe o papel de Deus, que nós oramos, como Jesus disse, sempre duas coisas. Ore e vigie, faça a sua parte. Você tem a responsabilidade de instruir, de educar e de ensinar ao seu filho um caminho da vida. Em Provérbios 19, 18 diz, discipline o seu filho, instrua o seu filho, pois nisso há esperança. É na instrução, é na disciplina que você coloca a sua esperança. Diz, pois nisso há esperança, e continua, não queiras a morte dele. Então veja como é sério isso, é muito sério. Muitos adolescentes, muitas crianças morrem, porque não receberam uma educação suficiente para saber lidar com a vida. Então discipline, porque nisso há esperança. Jesus, ao falar com os pais da época, ele diz, vós sois maus, mas, apesar de serem maus, vocês sabem dar boas dádivas aos seus filhos. E hoje, será que Jesus diria isso? Ou diria, vocês são maus e nem sequer sabem dar boas dádivas aos seus filhos? Quando eu fui criado pela minha mãe me dizia frequentemente. Quando eu falava, mãe, eu quero isso, eu quero aquilo, minha mãe dizia, criança não tem querer. Criança não tem querer, pronto. Hoje virou o oposto, né? A criança quase que manda, diz aonde que vai ser o almoço, onde vai ser o jantar, qual vai ser o roteiro do fim de semana. Então, nós fomos do nada pode para o tudo pode. Então, muitas vezes, os pais estão se tornando avós dos filhos, porque o avô está ali só para estragar a criança, né? Deixar a criança fazer o que quiser. O avô não tem essa responsabilidade de educar. Agora, o pai tem esse peso, tem essa responsabilidade de ensinar. Então, queridos, não são apenas os pais que não amam que fazem mal aos filhos. Isso é importante a gente lembrar, porque você pensa, não, eu amo meu filho, tudo bem. Mas não são apenas os que não amam que fazem mal, mas também os que amam e não ensinam, não educam com sabedoria. Se você amar e não tiver sabedoria, você vai trazer muitos problemas para aquela criança.
Então, na melhor das intenções, muitas vezes a gente retarda a criança, atrasa ela, faz ela se tornar uma criança inadequada para o convívio social. Então, a gente tem que ter esse cuidado. O Evangelho nos mostra um caminho de equilíbrio, de sabedoria, de bom senso. Nem o excesso, nem a escassez. A Bíblia nos mostra em 1 Samuel capítulo 3, o exemplo do sacerdote Eli, que ele via nos seus filhos pessoas que iam se tornando cada vez piores, cada vez mais desrespeitosas, cada vez mais más, realmente. Ele tinha consciência disso. E o texto nos diz que os seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os repreendeu. Ele não os repreendeu. E o nosso papel é repreender. Enquanto é tempo, queridos. Porque uma criança que se torna um alcoólatra, um drogado ou um ladrão, esse problema geralmente começou muito antes. Não que se você for um pai perfeito, a criança necessariamente vai ser perfeita, não. Mas uma má educação, isso contribui para um futuro bem ruim. Então, como nós lemos em Efésios 6, instrua a criança para que tudo corra bem e ela tenha vida longa na terra. Então, a primeira coisa, vamos lá tratar da questão do excesso, a rigidez excessiva que alguns de nós receberam. Nós lemos aqui o texto, em Efésios 6, 4 diz, pais, não irritem seus filhos. Colossenses capítulo 3, o apóstolo Paulo, um texto muito semelhante, ele diz, pais, não irritem seus filhos para que eles não se desanimem. Porque um rigor muito grande, um peso muito grande, fica como um japonês. O japonês, se tira uma nota 9, já é uma vergonha para a família e muitos se matam, porque tirou um 9, em vez de um 9,5 ou 10. Então, o rigor excessivo desanima as crianças. Jesus, quando tratava as crianças, vinha as crianças correndo até Jesus, e os discípulos que queriam afastar as crianças para não interromper, não atrapalhar Jesus, e Jesus diz, não os repreenda, deixe vir a mim os pequeninos. Então, o pai e a mãe, que seja brincalhão, que seja alegre, que seja sempre pronto para se divertir com as crianças. O ensino, a educação, não atrapalha que você se divirta, que você brinque, que você deixe vir a você os pequeninos. Não. Então, evite a severidade, evite a punição ser uma forma de vingança. Não, você tem que corrigir por amor e por preocupação com o futuro da criança. Não movido por emoções, mas movido pela sabedoria. E não provoque a criança também, ensinando ela de uma forma que a constranja, usando palavras depreciativas. Não, temos que ter sabedoria no cuidado das crianças. Mas isso hoje é mais tranquilo, né? Eu acho que isso é algo que a nossa geração já aprendeu. Agora, nós somos chamados a instruir, educar. E como a gente faz isso, queridos? Porque, veja só, é muito importante nós darmos escolas boas, darmos conforto, darmos viagens, darmos boas roupas, tudo isso é muito bom. Mas e a ética? E a bondade? Quem é que vai ensinar isso para a criança? Quem é que vai ensinar isso para os seus filhos? Hoje, muitos pais dão tudo, mas esquecem do principal. Porque a escola é importantíssima, mas a escola não vai ensinar tão fortemente os valores e os princípios como um pai pode fazer. O pai e a mãe somos nós. Somos nós os responsáveis por isso. Eu queria mostrar uma imagem, e eu achei interessante aqui para ilustrar. Família educa, escola ensina. É sempre bom lembrar que, olha só, em casa, a criança aprende a dizer bom dia, boa tarde, desculpe, com licença, por favor, obrigado. Isso é em casa que se aprende isso. A Estherzinha, já com 2 anos, já fala desculpa, de culpa. Então, já tem que aprender a pedir perdão, a falar por favor, a falar obrigado. É em casa, aqui do lado direito, que também se aprende a ser honesto, a ser pontual, não xingar, ser solidário, respeitar os amigos, respeitar os mais velhos, respeitar os professores. É em casa que aprende isso. Também é em casa que se aprende a não falar de boca cheia, a ser limpo, né, ter higiene, não jogar lixo no chão, a ser organizado, cuidar das suas coisas,
não mexer nas coisas dos outros e a ter limites. Então, para você ver, quase tudo é em casa que se aprende. Na escola, o que eles vão aprender? Português, história, matemática, ciência, geografia, inglês, e reforçam o que você ensinou em casa em termos dos bons modos, da educação, do respeito, etc. Então, quem ensina princípios e valores, principalmente, isso é uma tarefa dos pais. Você vai ter que ensinar o seu filho e a sua filha. Porque se ensinar, a tendência é permanecer. Provérbios diz, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Então nós lemos, criem-nos na instrução da justiça. O que é a palavra criar? O original grego lá diz, você tem que nutrir, você tem que alimentar. Assim como o corpo precisa de alimento, a mente, a alma precisa desse alimento que é a instrução, que é a educação. Você precisa treinar o seu filho a ser uma pessoa boa na terra. Então veja só, queridos, o pai e a mãe têm que incutir esses valores na criança. Valores como trabalho, esforço, dedicação, respeito, honestidade. Todos esses valores que são tão fundamentais e tão básicos, e o Evangelho, claro, os pais que têm que inculcar, têm que incutir isso nas crianças. Isso parece óbvio, esse que é o problema dessas questões, que são valores tão básicos que parece óbvio. Não, eu não preciso falar que tem que falar sempre a verdade, que não pode mentir, que tem que ser honesto, que tem que ser respeitoso. Mas, queridos, é o óbvio que mais precisa ser enfatizado. Porque parece óbvio, mas é o oposto. O que a Bíblia nos ensina é que a natureza humana é uma natureza muito problemática. Então, você precisa falar. Se você for como uma pomba ou como uma ovelha na educação dos filhos e andando pelo mundo desatento, seus filhos não vão aprender o valor do esforço, o valor da determinação, o valor do respeito, o valor da honestidade. Então, você precisa ensinar. Ensinar é falar, é contar histórias, é dar o seu exemplo pessoal e corrigir. Tudo isso tem que ser feito. O primeiro ponto que eu queria trazer aqui é ensine tarefas aos seus filhos. Para incutir valores como esforço, dedicação, trabalho, ensine tarefas. Dá trabalho demais ensinar, queridos. Uma criança arrumar uma coisa que deixou bagunçada, dá trabalho. Porque ela vai fazer tudo errado. E você vai ter que ensinar, repetir, insistir, e ainda assim ela vai fazer tudo errado de novo. Então, irrita. Isso tem que ter muita paciência para ensinar uma criança. E, geralmente, isso eu tenho visto muito. Os pais, atualmente, estão assim. Não, é mais fácil, é mais rápido eu fazer do que eu ensinar a criança a fazer. Então, se é mais rápido, eu mesmo vou fazer, vou lá, resolvo tudo, limpo tudo, guardo tudo, pronto. Mas é claro que é mais rápido. Nas 20 primeiras vezes, dá muito mais trabalho se você for ensinar. Mas as outras 480 vezes, ele faz sozinho. Mas os pais não, estão fazendo as 500 vezes, em vez de gastar um tempo nas primeiras para ensinar. Não seja assim. Você tem que ensinar a criança a fazer cada tarefa. Deus se alegrou demais com o pedido de Salomão, porque quando Deus falou para Salomão, Salomão, peça o que você quiser. Você quer que eu te dê vitória sobre os seus inimigos, que eu te dê riquezas, ou que eu te dê sabedoria? Ele falou, não, eu quero sabedoria. Veja só, ele pediu a capacidade para realizar, e não a coisa já pronta. E com a sabedoria que ele recebeu, ele foi lá e conquistou o que precisava ser conquistado. Então, você tem que dar as ferramentas e não o trabalho pronto. O Petros, frequentemente, ele deixa a luz do quarto dele acesa. Eu passo por lá, eu posso estar do lado da tomada, eu chamo Petros, vem apagar. Porque ele tem que aprender o que significa desperdício, aprender a não folgar, né? Não achar que tudo alguém vai fazer. Não. Então, você tem que colocar a responsabilidade e chamar a pessoa para fazer as tarefas que precisam ser feitas. Não faça tudo, queridos, não faça. O próprio Deus deu atribuições a Adão e Eva. O mundo era perfeito. Não havia morte, não havia dor, não havia problema algum. E ainda assim, Deus deu atribuições. Guarde o jardim. Guarde, proteja o jardim. Isso não foi feito. Então, a criança, o jovem, tem que ajudar nas tarefas de casa.
A Esther, como é muito pequena, às vezes ela não entende algumas coisas, ela derruba alguma coisa, suja alguma coisa, ela ainda não tem condições de limpar. Eu falo, Petros, vai lá e limpa. Ele fala, mas não fui eu. Eu falo, também não fui eu. Alguém vai ter que limpar. Eu estou fazendo outra coisa, você limpa. Então, a gente tem que fazer isso, queridos, para ensinar as crianças a participar, a trabalhar. Um outro ponto, que é um erro que os pais cometem hoje muito, é a superproteção. Não superproteja. De novo, não se dê ao excesso. Não proteja demais a criança, porque quanto mais ela for poupada, mais frágil ela vai se tornar. Isso é muito interessante, queridos. Se você protege demais, a criança se torna um ser desprotegido. Porque ela não tem força interior, ela não tem sabedoria, ela não tem um jeito de tratar e lidar com as coisas. E pior, se você poupa ela demais, ela fica frágil, fraca e murmuradora, porque está reclamando, porque todo mundo tem que fazer por ela, e ela murmura e se torna desrespeitosa. Porque ela acha que o mundo tem que lhe servir, o mundo lhe deve. Por isso, eu tenho que ensinar ela ralar, ela fazer a parte dela. Cuidado para não transformar o seu filho um ente despreparado para a vida. É muito importante a gente aprender com Deus, queridos. Não tente amar mais que Deus ama. Se você tentar amar mais do que Deus ama, com certeza você vai ter problema. Por que eu estou falando isso? Porque Deus deixa que as consequências dos nossos atos venham até nós. Deus deixa muitas das consequências, não todas, claro. Mas Ele deixa que muitas consequências venham para que a gente aprenda, para que a gente acorde, para que a gente se mova, para que a gente lute. Então, a gente tem que aprender com Deus, que algumas vezes a gente tem que deixar a criança, ou o jovem, ou o adolescente, aprender a se virar. Não podemos poupar de tudo. Deus não é um hiperprotetor. A gente sabe disso na nossa vida, com os sofrimentos, com as aflições que vêm. Ele não é um hiperprotetor. Ele é um hiper-ensinador. Porque toda situação, ele usa para te ensinar. Então, ele não te protege de tudo, mas ele procura em tudo te ensinar. Deixa eu tratar aqui de 3 fases, da vida de um filho, que a gente se depara e que a gente tem modos diferentes de tratar. Porque é óbvio, com um adolescente você não vai tratar da mesma forma que com uma criança de 2 anos. Então, como que a gente lida com uma criança muito pequena, de 2, 3, 4 anos? No tempo da imaturidade, você tem que tratar em formato de lei. Ou seja, você vai tratar com aquela criança em termos de comando, em termos de instrução impositiva. Você vai se impor como autoridade e vai dar ordens. Que é o que Deus fez na infância na humanidade. Na infância da humanidade, Deus deu uma lei, que é a lei de Moisés. Então, para a criança pequena, a vontade do pai, a vontade da mãe tem que ser uma lei. Porque você não vai ficar argumentando com a criança de 2, 3 anos, ela se estribuchando no chão, ela gritando, chorando. Não. Se for possível, dialogue. Mas se não adiantar, force. Porque você é autoridade, você tem consciência, você tem a sabedoria para saber o que é o melhor caminho. Então, você tem que fazer um bem àquela criança pequena, mesmo a contragosto dela. Eu ouvi um exemplo que eu achei assim, espetacular. Uma menina, uma criança pequena, 4, 5 anos, ela caiu de uma árvore, eu não lembro do que, e caiu com o cotovelo no chão. E arrebentou o cotovelo todo aqui do bracinho dela, foram no ortopedista, isso na década de 60. Então, a ortopedia ainda estava engateando ainda. Então, o médico foi lá, examinou tudo e falou, olha, infelizmente ela vai ficar com o braço duro, vai ficar com o braço em 90 graus para o resto da vida. Não vai se mover, o braço 90 graus, passe isso para a criança, console ela, é assim que vai ser para o resto da vida, com o braço dobrado em 90 graus. Tudo bem. O pai, muito sábio, deu ali o tempo do gesso, 2, 3 meses, não sei o tempo que foi, e aí falou para a filha, olha filha, a partir de agora, a partir de hoje, tirou o gesso, a partir de hoje começa a sua cura. E eles moravam no Rio, a casa até a praia tinha ali uns 100, 200 metros, não sei bem, e quando voltavam da praia, que eles iam quase todos os dias, ao voltar da praia, o pai botava num balde um pouquinho de água, um pouquinho de areia e falava para a filha, filha, volte para casa levando o balde.
no braço que estava ali em 90 graus. E a criança gritou, chorou, esperneou. Meu pai não me ama, você me odeia, você é um péssimo pai, aquela coisa que as crianças fazem, aquele show. Né? E aí, nós como pai, queridos, precisamos ter a sabedoria. São os impropérios de uma criança que não sabe o que está acontecendo. E não sabe mesmo, não tem como saber. Eu já contei aqui algumas vezes, o Petros, quando a gente tirou a mamadeira dele, com 2 ou 3 anos, ele chorou assim e falou, meu Deus, meu pai me ama e por que ele está tirando o alimento que eu mais gosto? Sim, ele não entrava na cabeça, né? Havia uma contradição, o amor do pai e da mãe e tirar dele o alimento que ele mais gosta. Mas o pai e da mãe tem que passar por cima das emoções, do choro e impor aquilo que precisa ser feito. E essa criança foi levando o balde para casa, caminhando todo santo dia. E passava-se os dias, o pai ia botando um pouquinho mais de água, um pouquinho mais de areia, e o balde ia ficando mais pesado. Passados 4, 5 meses, o braço da menina já estava estendido e ela nem sequer notou a transformação. Então, os pais muitas vezes precisam passar por cima do choro, do grito da criança, porque o pai tem a consciência do que está acontecendo e do que precisa ser feito. A criança muito pequena não tem. Então, você tem que dar uma ordem, tem que se impor. A criança quer botar o dedo na tomada. Não interessa o choro, não interessa o escarcéu que ela faça. Não, deixa. Assim como ela quer comprar determinada coisa, se não pode, o pai não pode, não, deixa. Tem que impor. É para o bem dela, então você tem que fazer. Agora, já avançando um pouco mais na idade, e a criança já tem uma certa percepção, já tem um certo raciocínio, chega ali 6, 7, 8 anos, ela já dialoga bem, já conversa bem, já entende o que está ocorrendo. Aí você já tem que trabalhar um pouco mais diferente. Você falar simplesmente pode, não pode, sem ensinar o que está acontecendo, isso não é bom. Agora você tem que fazer uma instrução com convencimento, mostrando para ela enxergar o mundo e se enxergar. Então, esses dias eu fiquei, para você ver, o mundo, como você tem que ter a atenção da serpente. Se você ficar voando demais, como uma ovelha, como uma pomba, não, atenção da serpente. Conversando com o Petros, voltando da escola, que eu pego ele na escola, conversando com ele me falou, pai, tem um joguinho novo. Já falou em jogo novo, já fiquei atento, né? Porque tem aquele jogo da baleia azul, estimulando até suicídio das crianças. Tem um jogo novo, chamado Charlie, Charlie. Charlie, Charlie. Papai, é muito legal esse jogo. Diz que de madrugada, ele já falou, olha, eu não vou fazer, pai, porque eu não consigo acordar de madrugada. Que bom. Mas de madrugada, você tem que pegar um lápis e começar a chamar um morto. Esse morto chama Charlie. Aí você tem que falar, Charlie, 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 apareça. E aí tem que ficar olhando se o lápis vai mexer. E aí, se mexer, você ganhou o jogo. Olha só, queridos, como é triste a coisa, né? Então, você tem que ficar atento. Aí, diante de uma situação dessa, o que você faz? Se for uma criança, de novo, de 3, 4 anos, muito pequena, você fala, não pode, acabou, tchau, pronto. Agora, com uma criança que já está começando a pensar, e você já conversa. Tem que explicar, tem que estimular a pessoa a pensar, porque ela precisa criar uma consequência, uma consciência. Porque você não está sempre lá. Ele já está muito envolvido com amigos. Você tem que ensinar a criança a pensar. Isso que chama educação, você passar conhecimento, você passar sabedoria, você passar bom senso. Se você simplesmente fala, não pode, é do diabo, ela não cria um pensar. Você tem que ensinar ela a raciocinar. Eu falei, olha, Petros, para e pensa, a besteira, a bobeira que é isso. As pessoas pegam uma coisa boba, tola, aí mostra num vídeo as pessoas pulando, rindo, uma música linda no fundo, todo mundo sorridente, e faz uma coisa boba parecer divertida, e é uma coisa boba. Vamos dançar ao redor de um palito. Aí põe todo mundo rindo, todo mundo gargalhando, uma música bonita, pessoas bonitas. Não, a gente tem que parar e pensar. Você vê alguma coisa legal nisso? Ele falou, não, uma coisa boba. Exatamente. Então, pare sempre e pense. Eu falei para o meu filho, pare e pense. Para você não desperdiçar o seu tempo com bobeiras. Busque coisas que sejam legais e tenham sentido. Agora, avançando um pouco mais na idade, começamos com uma criança pequenininha, de 3 anos, avançamos para uma de 7, 8. Chegando numa adolescência,
E aí como é que você trata? Aí você vai ter que, primeiro, começamos com a instrução impositiva, movemos para uma instrução de convencimento, e agora você vai para o diálogo. Porque o adolescente, querido, já fica mais complicado. Claro, em todas as idades você anda por todos esses instrumentos, mas no adolescente você vai ter que ter mais diálogo ainda. E é um diálogo, queridos, que os pais precisam aprender a não ser aquela coisa chata, repetitiva, né, porque vai ficando ineficiente. Você tem que abordar de formas diferentes, porque se você foi no diálogo, numa certa direção, não deu certo, bateu na parede, tenta mudar um pouco a abordagem. Nós temos que ter a sabedoria da serpente. Não deu certo de uma forma, em vez de ficar tentando bater daquele lado, tenta outros contornos, tenta outras aproximações. E também, com o adolescente, tente não tratar apenas das consequências, aquilo que ele está fazendo no momento. Ele pode estar fazendo coisa terrível, né? Pode estar tendo uma questão de drogas, de alcoolismo. Então, às vezes, não é a consequência, o efeito que você tem que tratar. Às vezes, você tem que tratar da causa. Por que ele foi buscar aquilo? Por que ele caiu nessa? Se todo mundo sabe que droga, que alcoolismo é mal. Porque, às vezes, é uma questão de carência, questão de vazio, questão de não estar satisfeito com o que está acontecendo em casa. Pode ser fruto de uma solidão. A pessoa se sente muito, muito, muito sozinha e acaba caindo numa dessas. Então, às vezes, é importante tratar a causa, em vez de ficar tratando somente da consequência. Então, você conversar com o adolescente, o que ele está sentindo. Conversar sobre a alma, para que ele se abra, para que ele converse e exponha, né, os dilemas dele, as carências dele, que o levaram a procurar isso que é ruim. Que todo mundo sabe que é ruim e ele foi buscar por causa de uma carência. Tudo começa, queridos, com uma inquietação, com um vazio. E é disso que precisamos tratar. Não adianta reprimir o efeito, sem tratar da causa. Agora, tratando aqui dos filhos, de todas as faixas etárias. Quando vem um determinado mal, queridos, nós temos que aprender a cortar o mal. Temos que usar a pedagogia divina. Como é que Deus nos trata? A nós que somos filhos dele. Se nós fazemos algo correto, Deus nos defende. Se nós fazemos algo errado, Ele nos deixa saber e nos repreende. Então, temos que ter o cuidado de jamais dar guarida ao erro. Se um professor fala, olha, o seu filho está tendo um comportamento tal. Muitos pais hoje fazem isso, repreendem o professor. Ah, você que não está olhando direito, você que não está sabendo organizar a sua sala, ou então são esses amiguinhos aí, eu vou mudar de escola. Não, você tem que tratar da questão com o seu filho. Não dê guarida ao erro. Mesmo que a situação, a professora não tenha tanta sabedoria, ou os amigos não sejam tão bons, você tem que preparar o seu filho para saber lidar com a vida nessa situação. Ou seu filho vai sempre ter as melhores amizades, as melhores autoridades. Não. É naquele ambiente, às vezes, não o ideal, que você tem que ensinar ele a tratar da vida. Porque a vida não é perfeita. A vida tem dificuldades, tem amizades ruins, tem pessoas ruins ao redor. E você, nesse ambiente, tem que ensinar o seu filho a lidar. Porque se num ambiente que não é propício ele se corrompe, ele vai se corromper algum dia. E é o momento de tratar. Meu filho, você está se corrompendo num ambiente que não é ideal. Você precisa aprender a resistir, a ter uma consciência e a ser uma pessoa boa, independente de onde você estiver. Isso se o ambiente não for ideal, porque às vezes é ideal e às vezes é a criança que está gerando a confusão, o tumulto. Então, ouça os professores em vez de tirar a autoridade deles. Você não pode dar guarida aos erros. Jamais. Se você quer destruir a vida de um filho, basta dizer sim. Diga sim para tudo e você destrói a vida de um filho. Então, o pai tem que botar limites, tem que saber dizer não. Assim como Deus diz não. A palavra de Deus nos diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar em vossos prazeres. Então, Deus fala não. Às vezes você pede algo para Deus e Deus vai dizer não. E o pai também precisa aprender a dizer não, quando for um pedido egoísta, for algo ruim, algo que não vai contribuir para a educação da criança. O pai tem que colocar limites. Não pode ser uma mera ovelha, deixando a criança ir para onde quer que ela queira. Não. Porque
Porque senão vai criar crianças sem educação, sem respeito, sem vergonha na cara. Não. Não justifique o erro do seu filho, pelo contrário, faça como Deus, repreenda. Você tem que vencer os males da criança. É um provérbio que diz que a estultícia, a tolice está no coração da criança. Está lá. A estultícia, a tolice está, e é o papel do pai e da mãe tirar aquilo de lá, usando da correção, usando da reprimenda e ensinando o filho. Então as coisas são óbvias, queridos. Mime e você vai ter uma criança, um filho mimado. Dê muita folga, você vai criar um filho folgado. Dê guarida à preguiça, ele vai ser uma pessoa preguiçosa. Agora, não dê guarida a nada disso e dê responsabilidades. Vai se tornar uma pessoa responsável. Muito vem de berço, como é dito, né? E diante dos males, diante de um comportamento inadequado, queridos, cabe ao pai agir. Você tem que cortar o mal pela raiz enquanto é tempo. Porque quando chega a uma determinada idade, vai ficando cada vez mais difícil corrigir. Então, enquanto é algo novo, enquanto é algo não enraizado, quanto antes, melhor. É como um câncer. Quanto antes você descobrir, quanto antes tratar, melhor, porque depois vai ficar difícil. Então, corte na carne, queridos. Corte onde dói. Diante de um comportamento inadequado, corte. Haja com força, para a criança aprender, o filho aprender, que as atitudes geram consequências. Porque se ela não aprender isso, queridos, na segurança do lar, ela vai se deparar lá fora, na vida, onde não se tem misericórdia. Onde não se tem misericórdia, onde vão atropelar, onde vão passar por cima e onde ela vai ser esmagada. Então, trate do problema enquanto está na segurança do lar. Corte. Se ela ganha uma mesada, corte mesada, pelo período determinado, para aprender que as atitudes geram consequências. Corte um determinado benefício, corte um programa de TV, corte o celular. Esse deve ser o pior castigo possível para as crianças hoje. Corte. Porque ela vai ter que começar a pensar e pesar os prós e os contras de cada atitude, como é em qualquer situação da vida. E você tem que deixar claro que não é você que está fazendo isso, não é você que está causando isso. Você ainda tem que falar, eu falo isso muito para o Petros. Petros, eu não quero fazer isso, mas a sua atitude que gerou isso, é a sua atitude que gera essa consequência. Então você tem que deixar claro que não é você que está fazendo, é ela que está gerando isso sobre ela mesma. E se você diz que essa é a determinada correção, a determinada reprimenda, vai ser cortado tal coisa. Você disse, você cumpra. Vai ficar sem por 1, 2, 3, 4 dias, tem que ficar sem por esse período. Porque se você não cumpre o que você diz, você está ensinando a criança que ela vai se safar, que ela pode te enrolar, e que ela, com um jeitinho, dribla a justiça, dribla a correção, e isso vai ficar marcado o quê na mente da criança? Vai virar o que essa criança quando crescer? Isso tudo, queridos, sedimenta no coração da criança conceitos. Sedimenta no coração, na mente da criança, uma forma de enxergar a vida, enxergar o mundo. Se ela aprende que ela se safa, dando uma de migué, não é muito bem assim, aí tem aquela conversinha mole, se ela com isso aprende que consegue escapar de qualquer coisa, você está criando um monstro. Você está preparando um futuro muito complicado, uma criança com caráter muito volátil. Disse, cumpra, para que ela aprenda que há respeito à autoridade em casa e depois lá fora. Se aprende em casa, queridos, a viver a vida que será vivida lá fora. Deus, por exemplo, ele é tão bom que ele disciplina. Em Hebreus 12 diz, o Senhor disciplina quem ama. Se você ama, você disciplina. Quem não ama, não disciplina. E ele ainda pergunta, qual é o filho que não é disciplinado pelo pai? E aí o texto diz, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria. No momento, né? Mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que foram exercitados pela disciplina. Então, é muito difícil, queridos. Eu sei disso.
Na hora de corrigir uma criança, de corrigir um pequeno ou maior, dói demais o coração, porque você sabe, é um carinho muito grande, é um amor muito grande. Mas se você não fizer isso, você está semeando tragédias. Você está semeando um futuro difícil de ser enxergado. Então você precisa semear o futuro mais possivelmente, mais provavelmente bom possível. Não há garantias, porque cada ser humano tem um livre-arbítrio. Mas você tem que tentar semear o máximo de possibilidade de sucesso e de caráter que for possível. Então, nós temos que aprender que não é disciplinar que é mal, é não disciplinar que é mal. Se você não disciplinar, você está está fazendo um mal àquela criança, porque é direito dela ser educada e ser disciplinada. Se não disciplinar, ela vai continuar naquele caminho de morte. Como eu citei Provérbios, discipline o seu filho, porque nisso há esperança. E diz, não queira para ele a morte. Provérbios 23 diz, não evite disciplinar a criança, corrija você mesmo, e assim a livrará da sepultura. No outro verso diz, a criança entregue a si mesma, envergonha sua mãe. Então, queridos, o defeito, o problema, a falha, a fraqueza da criança, que hoje é muito pequena, é uma bobeirinha. Queridos, isso é pequeno hoje, sem muita importância hoje. Lá na frente, isso vai ficar 20 vezes pior. Então, tem que ser cortado enquanto é algo pequeno, enquanto ainda é fácil de ser tirado. No mais, queridos, a gente não tem o controle do futuro das pessoas. Aprenda isso. Por mais que você seja um pai dedicado, esforçado, você não tem o controle do futuro de uma pessoa. Porque cada um tem o livre-arbítrio. A gente tem que ter esse cuidado. A criança, o filho da tal pessoa se tornou um ladrão, se tornou isso, se tornou aquilo. É porque não foi educado. Você não sabe. Você não sabe. Às vezes os pais foram excelentes, oraram, educaram, mas a criança, o filho, tem um livre-arbítrio. Todos nós somos responsáveis pelo nosso destino. Os pais têm que contribuir, têm que fazer o máximo possível para dar ao filho um ambiente que ele tenha condições de vencer na vida. Mas, queridos, nós não podemos garantir nada. Cada um tem o seu livre-arbítrio. Temos que reconhecer que não temos o poder para deter tudo. Nós temos o poder para fazer muito bem. E fale, queridos, insista, ensine. Porque mesmo se o jovem ou a criança finja que não está ouvindo, o filho sempre ouve, queridos. Sempre ouve o pai e a mãe. Pode fingir que não, pode brigar, pode falar, você não entende nada, você está muito longe de saber o que está acontecendo, você é de outra época. Né? Os filhos têm cada vez uma forma de se expressar. Mas o filho está sempre ouvindo, queridos. Nem que seja para se dar mal lá na frente e dizer, meu pai e minha mãe estavam certos. Eles se preocuparam comigo. E eu sei que neles eu tenho um porto seguro, eu posso voltar e aprender com eles a sabedoria que eu talvez não estava ouvindo antes. Então, queridos, vamos ficar de pé? Que bênção, né, queridos, que a gente tem a sabedoria das Escrituras para ensinar aos nossos filhos, temos Deus por quem nós oramos e clamamos para que Deus guarde, né, os nossos filhos. E se a gente fizer essas duas partes, o futuro das nossas crianças está muito bem encaminhado. Então, não se esqueçam disso. Que é em casa que a criança aprende valores, aprende princípios, aprende educação, aprende comportamento. Não terceirize essa atividade, jamais. Você tem que agir enquanto é tempo. Tem que agir enquanto é tempo. Clame por sabedoria diante de Deus, peça a Deus estratégias para a situação que estiver lidando, ou com a criança muito pequena, ou um pouco maior, ou um adolescente. Peça sabedoria a Deus, para que Ele te ajude a abençoar o teu filho, ou o teu futuro filho, e que tudo possa correr bem, queridos. Nosso lar tem que ser o mais abençoado possível. Isso cabe a nós, a gente ir lá, plantar uma sementinha, construir tijolo por tijolo, a cada dia, poder fazer um bem às nossas crianças, aos nossos filhos. Vamos orar, queridos? Senhor Jesus, eu quero pedir ao Senhor, Pai, por sabedoria, que o Senhor nos ajude a criar os nossos filhos, aqueles que têm filhos, aqueles que
terão filhos ainda, ou aqueles que terão netos, que o Senhor esteja, Senhor, à frente do futuro dessas gerações novas, que vão ter que enfrentar um mundo muito diferente do qual nós encontramos, um mundo de prazeres imediatos, de muita tecnologia, de muita droga, de muito alcoolismo, de valores tão fugidios, Senhor. Há 50 anos atrás o cristianismo era tão sólido e forte na sociedade. Hoje, muitos não querem saber, muitas amizades, muitos valores foram se perdendo. E te pedimos, Senhor, pela tua misericórdia, para com os nossos filhos, para com netos, para que essa geração possa ter um socorro da tua parte. E nós somos instrumentos do Senhor para evangelizar dentro do nosso lar, para ensinar os princípios da palavra de Deus, para ensinar o caminho da vida. Que o Senhor nos dê a sabedoria, Senhor, e nós reconhecemos as nossas limitações e as nossas fraquezas. O Senhor sabe o quanto amamos, o Senhor sabe das nossas intenções, mas muitas vezes estamos como as ovelhas, ou como as pombas, sem tanta sabedoria, sem tanta astúcia, sem olhar atentamente para o que está acontecendo. E pedimos ao Senhor essa sabedoria, essa astúcia, porque não é falta de amor, é falta de sabedoria muitas vezes. Te peço, Senhor, pela tua misericórdia, a nós como pais, como mães, domingo passado foi dia dos pais, que o Senhor nos aconselhe, que o Senhor, na nossa mente, na nossa noite, ao deitar, o Senhor nos dê estratégias, o Senhor nos dê uma sabedoria, e que a nossa palavra, comunicada com amor aos filhos, possa produzir o seu efeito, possa transformar, tirar do coração dos filhos todo e qualquer problema, toda e qualquer dificuldade no caráter. Mais do que boa escola, mais do que uma boa roupa, mais do que um bom carro, uma boa casa, que o Senhor nos ajude a dar às nossas crianças um bom caráter, um bom testemunho de Cristo nos nossos lares, e que cada um dos nossos filhos, cada um dessa geração, possa ser um servo de Deus verdadeiramente, possa ser uma pessoa boa aos teus olhos, Senhor. Ontem nasceu o filho da Elisa e do Felipe, o Lucas, mais um, Senhor, e outros nascerão nessa igreja. Que o Senhor nos use como instrumentos, que o teu Espírito esteja ensinando a cada domingo, e que esse ensino possa entrar dentro dos lares e produzir boas obras, bons frutos, Senhor. Transforma as nossas crianças, e para isso precisamos da tua sabedoria, precisamos que o Senhor nos transforme. Tenha misericórdia dos nossos lares, Senhor, para que não haja muito choro lá na frente, de crianças, de filhos com problemas gravíssimos. Não, Senhor. Tem misericórdia do nosso lar. Toma em tuas mãos os nossos filhos e os futuros filhos. Toma em tuas mãos, Senhor. E age pelo teu poder, porque sem ti nós nada podemos fazer. O futuro deles, Senhor, nós colocamos em tuas mãos e pedimos pela tua misericórdia. E no presente, nos dá essa sabedoria do Evangelho, para coibir o mal, não dar guarida ao mal, elogiar, abençoar, sermos divertidos e alegres, mas no momento que for necessário, que a gente use da firmeza, da sabedoria e da autoridade, para ajudar os nossos filhos, para tirar a mão da tomada, seja essa tomada representando o que for, que seja mal às nossas crianças, que elas sejam educadas, respeitosas, para que o mundo enxergue a diferença que há dos filhos daqueles que aprenderam com Cristo e dos filhos daqueles que não. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.